Permanece de pé, por gentileza. Abra suas Bíblias. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus. Enquanto isso, quero saudar a Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Mateus, o capítulo de número 9. Muitos irmãos acham, quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio, pastor Vicente, que estão aqui à direção do trabalho de missões, e também louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui presentes. Que Deus continue abençoando vocês grandiosamente, em nome de Jesus. Louvo a Deus sempre pela vida da minha mãe, minha querida, minha rainha. É um prazer imenso ter a senhora aqui conosco. Glórias a Deus. Mateus capítulo 9, vamos ler versículo 35 a seguir. Nós estamos em um culto de missões. O teor, a direção do culto em si está voltado para missões. Então hoje não é aquele culto de a gente só de pular, de festejar. Se o Espírito de Deus quiser, amém. Mas culto de missões é o culto onde nós refletimos a respeito da obra, do reino, das almas, e peço a Deus essa muita graça dele. Mateus capítulo 9, versículo 35, quem achou diga amém. Assim está escrito: E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando-as nas sinagogas, as suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades de todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Vamos sentar, por gente, em nome de Jesus. Nós estamos diante de um texto poderoso. Eu quero orar como de costume, sempre eu oro. Querido Deus, mais uma vez eu oro ao Senhor, pedindo a tua direção, a tua graça, que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro ou na carta, o Evangelho, os Evangelhos em si, eu já falei para os irmãos que os 4 Evangelhos são diferentes dos livros e das cartas que Paulo escreveu, suas 3 cartas, como Pedro escreveu, João escreveu. Os 4 Evangelhos, eles estão direcionados para falar do próprio Cristo, para apresentar as boas novas de Jesus. Por isso que os 4 Evangelhos falam a respeito do ministério terreno de Cristo, da sua obra redentora, como ele ensinou e chamou os seus 12 discípulos, que lá na frente se tornaram apóstolos. Mas quando nós abrimos as Escrituras, falando a respeito de missões, nós entendemos que missão está no coração de Deus. Missão nasceu no coração de Deus. O nosso Deus é um Deus missionário. Nasceu no coração dele e ele implantou esse amor, essa vocação de missão no coração dos seus filhos. Quando nós abrimos as Santas Escrituras, no Velho Testamento, vamos ver o Deus trabalhando dessa forma. No Velho Testamento, a Bíblia diz que Deus escolheu uma família após a queda, para que através dessa família a raça humana novamente se voltasse para Deus. Porque Deus criou a raça humana, o homem original, perfeito, bom, santo. Só que Deus colocou livre-arbítrio na vida dos seres humanos. Deus nunca criou a raça humana como robôs, aonde ele controla. Desde no princípio, quando Deus criou a raça humana, ou seja, o casal Adão e Eva, e colocou
colocou no jardim, a Bíblia diz que Deus deu para ele o poder de escolha, o poder de decidir e escolher andar com ele ou não. Por isso que vamos ver as duas árvores. Alguns questionam por que Deus criou aquela árvore sabendo que o homem iria cair. Muitos perguntam e fazem esses questionamentos. E quando nós passamos a entender, é porque Deus nunca quis que o homem servisse ele de forma obrigatória, mas sim que o homem escolhesse viver para ele, amasse ele. Deus colocou o livre-arbítrio no homem para que ele escolhesse andar com ele ou não. E foi isso que Deus fez com Adão e Eva. Aquelas árvores eram um teste, se realmente eles queriam a fidelidade com Deus. E nós conhecemos a história. O homem pecaram, os homens pecaram, transgrediram contra Deus. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Alguns pensam que eles foram expulsos porque Deus é tirano, porque Deus os abandonou. Nada disso. Deus nos expulsou do jardim do Éden porque lá tinha uma árvore chamada árvore da vida. Se eles comessem daquela árvore, naquele estado caído, eles viveriam como os demônios, perdidos eternamente. Então, o ato de Deus expulsar, lá está essa expressão, e Deus expulsou o casal do jardim do Éden. Por quê? Ali já era o ato de graça de Deus. A graça de Deus já estava se manifestando no Éden desde o princípio que o homem pecou contra Deus. O ato de Deus expulsar do Éden já era a graça de Deus dizendo: se eu permitir vocês ficarem aí, vocês vão comer da árvore e vão viver eternamente perdidos. Estarão com um corpo eterno em um estado de pecado. E não é isso que eu quero para o homem. Então Deus nos expulsou como um ato de amor e de graça, para que então eles tivessem lá na frente a oportunidade da redenção. Mas antes de Deus expulsar o homem, em Gênesis capítulo 3, 15, ele já lança uma palavra profética para os filhos do tempo, dizendo: da semente da mulher vai nascer um e que vai pisar na cabeça da serpente. Apocalipse diz que a serpente ali era o próprio diabo, que tinha enganado o casal. Só que Deus já tinha planejado planos de salvação para a humanidade. Após Deus trazer a sentença para a serpente, a sentença para o homem, dizendo: do suor do teu rosto vai comer, e para a mulher vou multiplicar as dores de parto, e o teu desejo será para o seu esposo, e para a serpente você vai comer pó, e o homem vai pisar na sua cabeça. Aleluia. Os anos foram se passando. Então Deus começou a trabalhar na raça humana. Deus escolhe Sete, depois escolhe Adão, ou melhor dizendo, Noé. Depois de Noé escolhe Abraão, e de Abraão ele escolhe as 12 tribos. E nós vamos ver que em tempos e tempos Deus foi colocando no coração do homem o desejo, a fome, a sede por missões. Desde cedo, após a queda, Deus sempre foi colocando no coração do homem para que ele fizesse missões. E o que é missões? É ir de encontro às almas. Missões é se doar, se colocar na brecha do Espírito e deixar Deus usar eles para que então apresente o Criador para ele, apresente o Salvador para ele. Então Deus foi colocando no coração dos patriarcas o desejo de propagar o nome do grande Deus. Quando nós abrimos o Velho Testamento, vamos ver Deus vocacionando o homem para que eles fossem modelos de quê? De fé, modelo de cultura, modelo de quê? De homens e mulheres que tinham a fé viva. Deus queria que o velho Israel, ou o Israel do Velho Testamento, fosse modelo para quê? Para que as demais nações olhassem para os hebreus, que lá na frente se tornariam o povo, os israelitas, o povo de Deus, para que as nações vizinhas ao redor deles olhassem para a nação de Israel e vissem eles como modelo, e vissem: eu quero adorar o seu Deus. Aí você vai ver Deus dando leis para o povo dele, o Israel.
Você vai ver Deus olhando para a nação de Israel dizendo: olha, o homem não pode vestir roupa de mulher e nem mulher vestir roupa de homem, para que as nações ao redor olharem para vocês e vejam que ali um homem, que ali uma mulher. Olhasse para ele e visse que eles eram homens que tinham Deus vivo nas suas vidas. E Deus estabeleceu 613 leis. Quantas leis? 613. 613 leis. Para quê? Para que eles voltassem os seus corações e vivessem o caminho reto diante de Deus, para serem modelo. Ou seja, Deus já estava colocando no coração do homem o desejo missionário, para que eles fossem exemplo, para que as nações vissem eles e vissem homens e mulheres de Deus. Então, desde o Velho Testamento, Deus já tinha esse desejo, que o homem propagasse, falasse do amor desse grande Deus, que fez os céus e que fez a terra. Por quê? Por causa da queda. E Deus, que sempre amou o homem, Deus sempre tentou de várias formas, de vários jeitos. Deus poderia muito bem destruir a raça humana, como ele falou para Noé: vou destruir toda a raça humana que habita na terra. Mas quando ele olhou para Noé, um homem justo, Deus pensou: então desse homem vou trazer um novo povo que me tema e que faça a minha vontade. Só que o homem, após a queda, sempre carregou a semente do pecado. Quando nós abrimos o livro de Romanos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, até o 8, o 9, vamos ver Deus mostrando que o homem já nasce com a semente do pecado após a queda. Ou seja, todos os seres humanos que nascem sendo pecador. E o pecado vai fazer com que nós nos afaste de Deus. A Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus são os nossos pecados. E a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Então Deus, vendo que o homem, após a queda, o pecado corrompe o homem, por mais bom que sejamos, entre aspas, por mais caridade, por mais atitudes boas que o homem faça, a natureza caída, o pecado faz parte de nós, está no nosso DNA, o pecado após a queda. Por mais que sejamos bons, entre aspas, sempre vamos ter uma semente maligna dentro de nós. E Deus vendo isso, Deus levanta os profetas, os sacerdotes, os reis, 3 classes de homens no Velho Testamento. Para quê? Que através desses homens, através dos profetas, Deus mandava a mensagem para o profeta, e o profeta mandava a mensagem para o povo, pensando Deus que então, ouvindo o povo a mensagem dele, voltasse-se para ele. Mas não foi assim. Quanto mais Deus usava os profetas, mais coisas erradas o povo fazia. Então Deus levantava os sacerdotes, que eram aqueles que carregavam as leis de Deus, para interceder por eles. E estabeleceu então Deus um ritual com holocausto. Matava-se animais, e o sangue daqueles animais cobria o pecado do povo. E o sacerdote intercedia pelo povo, mas mesmo assim o povo continuava nos seus caminhos ruins e maus. Deus usava os reis, levantava um homem político, um homem segundo o seu coração, como foi Davi, para que ele então, já que o povo tinha pedido reis, então Deus deu rei para o povo. Mas mesmo assim o povo não conseguia obedecer a Deus. Então Deus, na sua eternidade, começou a usar os profetas para mandar: eu vou enviar o Messias, eu vou enviar o meu servo, que vai cumprir tudo aquilo que lhe apraz, me apraz. Então Deus começou a usar Isaías, o maior profeta, que profetizou sobre Jesus. Ele falou: vou enviar um cordeiro, que ele vai pegar uma cruz, um madeiro, que vai levá-lo como uma ovelha ao matadouro, não vai abrir a boca, nenhum momento. Deus usou vários homens, como Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas, para falar que viria um, que esse faria a vontade de Deus. Então Deus, no Velho Testamento, enviou a palavra através dos profetas, dos reis, do sacerdote, e a maioria não dava crédito o que Deus falava através da palavra enviada pelos profetas, esses homens santos, os homens de Deus. E os anos foram se passando,
mundo, as pessoas iam de mal a pior. Então diz a Bíblia que agora, a palavra que era na boca dos profetas, ela se materializou em carne. Aí chega João, no evangelista João, dizendo: e a palavra se fez carne e andou entre nós. No Velho Testamento a palavra vinha através da voz dos porta-voz de Deus, que Deus levantava. Agora a palavra se fez carne e andava entre os homens da terra, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra saiu da boca dos profetas e veio entre os homens e se fez carne. Era a luz do mundo. Era Jesus, o Filho de Deus, que veio sobre essa terra para trazer agora as boas novas. E a Bíblia diz que ele andou agora pelas regiões mais tenebrosas: Naftali, Zebulon, Sidom e todas aquelas cidades aonde os homens religiosos não conseguiam ir, aonde ninguém queria ir. Jesus agora estava indo lá. A princípio, Jesus escolheu 12 homens, 12 discípulos, e os ensinou, os capacitou. Para quê? Para que quando ele partisse, eles dessem continuidade o que eles tinham aprendido com o próprio Cristo. Mas dentre os 12, Jesus também escolheu mais outros 70 após escolher os 12. Alguns pensam que Jesus escolheu só 12 discípulos. A princípio foi 12, mas depois ele escolheu mais. Só que foram 12 apóstolos. Discípulos são aprendizados, apóstolos são enviados. E no capítulo 9, Mateus registra uma dessas viagens da palavra agora que tinha se feito carne. Jesus agora aparece pregando após ser batizado por João o Batista e começa a pregar, evangelizar e ensinar os discípulos. E no capítulo 9, aonde nós limos, no capítulo 9, versículo 35 diz: e Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os enfermos de todas as doenças entre o povo. E após ele sair, no versículo 36, é algo que me chama a atenção. Eu quero aqui demorar um pouquinho nesse versículo. Versículo 36 diz: e ele, vendo as multidões, moveu-se de compaixão delas, porque estava exausta, dispersas como ovelhas que não têm pastor. Agora eu quero que você, igreja do Senhor, olhe para essa mensagem como eu olhei agora à tarde para trazer essa mensagem dessa noite. Como igreja de Jesus, olha para essa mensagem e se coloca agora no lugar de Jesus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Só que ele andou como um homem, operando os sinais, pregando. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele sentiu tudo aquilo que nós homens sentimos, mas não pecou. Então olha para Jesus agora como um homem, e como um homem que veio cumprir uma missão, aonde o próprio Deus o enviou para cumprir essa missão, e ele agora estava cumprindo essa missão. E nós vamos ver que ele passou essa missão para nós. Eu quero que você olhe para esse texto e se coloque agora como Jesus. Jesus, ao percorrer as cidades e aldeias ensinando, ele olhou para aquela grande multidão que andava como ovelha desgarrada do seu pastor, cansada, aflita, exausta, desesperançosa, sem esperança de vida. E a Bíblia diz que o próprio Jesus teve compaixão. Você já parou para imaginar o que significa essa palavra? Essa palavra significa no seu significado extremo, significa ser comovido até as suas entranhas. É a palavra o sentido mais forte dessa palavra compaixão é isso: se comover nos seus mais íntimos das suas entranhas. E é esse sentimento que Jesus quer que a sua igreja tenha. E eu tenho toda a certeza do meu coração nessa noite, pregando essa mensagem para vocês, que
que a maior parte da igreja de hoje não tem essa compaixão. Eu sempre falo aqui nesse altar, e eu não tenho medo de falar porque eu tenho certeza do que eu estou pregando, o evangelho puro. A igreja de Jesus não nasceu, a igreja de Jesus não foi levantada por Cristo para viver rico nessa terra. A riqueza é uma questão de luta do nosso dia a dia. Riquezas são questões que vai acontecendo gradativamente em nossas vidas. Mas a maior missão da igreja não é nós vivermos bem nessa terra. Eu te desafio a partir de hoje, pega a história da igreja na Bíblia Sagrada e veja como é que era a vida delas. Eu te desafio, você que me ouve nessa noite, pega a história da igreja nas Santas Escrituras e eu te desafio a olhar, observar como que era a vida dela. Não era mamão com açúcar. Nós estamos no culto de missões e o meu desejo hoje pelo Espírito Santo é te impulsionar a correr atrás das almas. Porque a missão da igreja não é ficar rica, é consequência. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Eu sei que para alguns já está chato falar isso, mas é o que nós temos que pregar é Bíblia, então lá vai Bíblia. Glória a Deus. Santos, o Espírito Santo que habita em nós, que atuava em Jesus. Atos 10,38 diz que o Espírito Santo ungiu Jesus, que ele pregava e curava, porque Deus estava com ele. E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. E ele quer que a igreja do século 21 em geral, não falo da igreja aqui local, do mundo inteiro, o Espírito Santo quer que nós tenhamos esse sentimento que Jesus teve aqui, de olhar para a multidão ao nosso redor e ter compaixão delas. Aleluia. E ter compaixão dessas almas que estão ao nosso redor perecendo. A Bíblia diz que ela estava exausta, dispersas e cansada, como ovelhas dispersas sem pastor. Quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, dê uma olhada para as pessoas que estão ao seu redor no seu dia a dia, da sua vida. Veja como é que elas estão depressivas, sem esperança de vida. Muitas delas estão afastadas do Evangelho de Cristo. Se elas morrerem da forma que estão sem Jesus, nós conhecemos a verdade bíblica. Será que isso não comove nossos corações? De olhar para as almas, elas sem Jesus. Se elas morrerem daquela forma, elas vão para o inferno. Será que isso não nos comove? Nós temos que olhar com um coração compassivo, de compaixão. Eu vou ler para entrar no seu coração e na sua mente. E ele, vendo as multidões, moveu-se de íntima compaixão. Olha o que diz aqui em Atos 17. Atos 17, versículo 16 ao 18. Ora, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, quando viu a cidade entregue à idolatria. Portanto, ele disputava, ou discorria, ou pregava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas, e diariamente no mercado com aqueles que o encontravam. Então certos filósofos e picaroeiros estoicos enfrentaram, e alguns diziam: o que quer dizer esse tagarela? E alguns outros: ele parece um pregador de um Deus estranho, porque lhes pregava a Jesus e a ressurreição. Olha a mensagem de Paulo. Paulo chega em Atenas, lá na Grécia, e começa a pregar, porque a Bíblia diz que lá havia uma multidão de altares de deuses estranhos. Até hoje, a Grécia, os gregos, adoram 1 milhão de deuses. Paulo chegou em Atenas, a capital, ele viu muitos de altar lá, vários altares.
E ele começou a andar um por um e olhar para ele. Poseidon, Zeus, e uma série de deuses. Mas Paulo chega em nenhum e não tinha imagem. Era um Deus, lá tinha um nome, um Deus desconhecido. Aí Paulo começa a pregar nas sinagogas, no mercado e naqueles lugares. Aí se juntaram a multidão, e entre aquela multidão havia homens religiosos e filósofos como os picorianos e os estoicos, que eram os homens mais inteligentes daquela época. E Paulo começa a pregar. E qual que era a mensagem de Paulo? Tu és o ursinho de Jesus. Ele te ama. E você vai ser bem sucedido na terra. Era essa a mensagem? Paulo pregava o reino de Deus, dizendo, falando sobre Jesus e sobre a ressurreição dele. Aleluia. Aí alguns diziam, esse aí é um tagarela, fala demais. Mas ele estava todos os dias, a Bíblia diz que ele discorria todos os dias pregando. E ele falou assim, aí o povo falava, parece ser um pregador de um Deus estranho. Imagina Paulo, 1,5 m, cabeça desse tamanho, manco de uma perna e caolho. Se fosse hoje, gente, está vendo um esmigo do Senhor dos Anéis. Eu sofri a mulher até as horas. Então estava Paulo pregando com ousadia e autoridade, falando sobre Jesus e sobre a ressurreição. Mas o que me chamou a atenção, o versículo de número 16, que diz que Paulo esperava em Atenas e o seu espírito se comovia dentro dele. E se você vai ver, todos os discípulos de Jesus, todos aqueles da igreja primitiva que pregavam sobre Cristo, eles tinham compaixão das almas que estavam ao nosso redor. Mas hoje o pastor tem que ficar batendo cabeça com um mundo de crente, sem compromisso. Não estou falando dos fracos, viu? Porque fraco até Jesus tem paciência. Mas daqueles que realmente não querem compromisso com Deus, aí o pastor tem que estar batendo cabeça com eles. E ao nosso redor, meio mundo de almas perecendo, desesperançosos. Eu quero que nessa noite você saia com o coração, nessa noite, com o coração de Jesus. Aonde o livro diz que Jesus olhou para a multidão, se comoveu, teve compaixão. E o significado de compaixão é ser comovido até as entranhas, os mais íntimos sentimentos. Saia nessa noite dizendo, meu Deus, o meu vizinho ainda não é crente. Tem muita gente na minha família que não é crente. Essa cidade tem muita gente que ainda não serve a Jesus. Comece a orar, evangelizar. Mas hoje até para divulgar o trabalho da igreja, os que têm vergonha, tem preguiça. Aí o prefeito divulga a coisa aí, é o primeiro do status a divulgar. Está errado, isso não é papel da igreja, filho. A igreja foi levantada para quê? Para ganhar almas, para evangelizar. Nós podemos ganhar almas orando por elas, louvando Jesus, pregando, visitando. Faça alguma coisa para que as almas venham até Jesus. Missões é isso, é conscientizar a igreja, querido. Glória a Deus, Jesus. Aí hoje o culto de missões é só louvor, pregação de autoajuda. E onde ficou a conscientização de missões? Onde está a nossa consciência sobre as almas? Jesus vai cobrar de mim e de você as almas que estão ao nosso redor. Nem para contar testemunho hoje, como a irmã contou um lindo testemunho hoje, nós temos que contar os testemunhos. Aleluia. Nós temos, meus amados irmãos, de colocar na posição como igreja de Jesus e amar mais as almas. Aleluia. Fazer o que é necessário pelas almas. Converse com as irmãs, converse com os irmãos e veja, irmãos, tem alguém na sua família precisando de uma visita. Você quer colocar para o pastor. O pastor trabalha duro. Eu não vivo só da obra, eu trabalho. Aí o pastor tem que se esgotar para dar o sangue para estar fazendo uma coisinha.
Perder cabelo. Hã? Perder cabelo. Perdendo o cabelo. Tem misericórdia, meu querido. Aleluia. Bora obrigar, bora ganhar alma, bora correr atrás das almas. Glória a Deus. Ter compaixão das almas. Tá difícil até para congregar, imagine para ir atrás das almas, né? Então. Olha o estado da nossa igreja. Quase 40 pessoas. Aí quer a família liberta, quer a família salva. Será que quer mesmo? Será que nós olhar para a nossa família sem Jesus, nas drogas, na idolatria, será que isso não nos comove? Ver a sua família aprisionada, será que isso não nos comove de fazer alguma coisa a mais? Ciclo de oração hoje está acabando. Ciclo de oração é aquele momento onde as irmãs vão orar pela sua casa, pelo esposo, pelos filhos, orar pelas famílias da igreja, mas não quer orar. Vem para o culto de ensino, é pingado. Não está só aqui, está em todos os lugares, meu querido. Está assim, é geral. Só que nós não podemos nos calar, nós pastores. Verdade. Nós temos que ensinar a palavra bíblica. Não lançar a palavra de indireta aqui no altar, porque isso não é papel de crente. Mas pregar a palavra bíblica. Aleluia. Está dentro da Bíblia, nós não podemos temer. É ensinar a Escritura como ela é. Na hora de mandar mensagem de consolo, biblicamente, nós vamos mandar. Como eu preguei aqui no domingo passado, preguei sobre o choro, né? Que Deus ouve nosso choro. Ele vê nossas lágrimas. Foi um bálsamo de Deus aqui no culto passado. Aleluia. Mas na hora de ensinar sobre compromisso, sobre responsabilidade, Marcos 16 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Jesus passou a responsabilidade para a sua igreja. Aí hoje, muitos de nós quer se envolver tanto com as coisas da terra, porque quer ter status. Esses dias conversando com a minha esposa, hoje a maioria dos crentes, não são todos, Jesus conhece o seu coração. Se você está em paz com Deus, se o seu coração está buscando o que é certo em Deus, então não leve essa palavra para o seu coração, não fique bravo com o seu pastor. Mas se você está enquadrado no que eu vou falar, então se desperte. Estava conversando com a minha esposa, conversando a respeito do que hoje a maioria dos crentes quer trabalhar para ter um carro, para estar dirigindo, colocando um estado aqui e mostrando o carro dele. Quer conseguir os bens materiais para ter estado e fama. Estão se preocupando com aquilo que é estéril, com aquilo que é material, para colocar nas redes sociais e dizer: eu tenho isso, eu consegui isso, e as almas perecendo ao nosso redor. Jesus vai cobrar de você. Jesus vai cobrar de você que está me ouvindo nessa noite. Se você é cristão, entregou a tua vida a Cristo, o teu maior compromisso é ir atrás das almas. Glória a Deus. Aleluia. Foi para isso que Jesus nos chamou. E se você está fazendo o que é certo diante de Deus e está trabalhando para o teu sustento, Deus vai honrar a sua fé e vai honrar o seu trabalho. Tudo aquilo que você está orando e buscando a Deus, Deus pode te dar uma casa boa, Deus pode te dar um carro bom, e as almas você ganha através da sua vida e através do seu ministério. Deus. Aleluia. Mas não negocie a sua fé. Fé é uma coisa e bem material é outra coisa. Não misture as coisas. Verdade, Jesus. Aleluia. Cumpra primeiramente aquilo que Jesus te chamou para fazer. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador e passamos a ser membro do corpo de Cristo, a maior missão nossa como igreja de Jesus é ganhar almas. Aleluia. É por isso que tem muito crente aí frustrado. Não consegue nada nessa terra, bem materiais, e nem consegue uma vida espiritual estável diante de Deus. Porque fica no muro, fica correndo atrás dos bem materiais, aí aqui colar vai na igreja querendo fazer alguma coisa, fica no cima do muro. Vai passar a vida inteira assim, porque o segredo está em fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. O segredo está em fazer o ide do Senhor. É bíblico. Cuide daquilo que é de Deus e Deus cuidará daquilo que é seu. Glória a Deus. Só que nós queremos as coisas do dia para a noite também, não é? Eu quero fazer aqui algo para Deus agora e mês que vem já quero conseguir tudo aquilo que eu orei. Não é assim.
Se Deus está dando em entregar aquilo que estamos pedindo, nós estamos dessa forma frios. Imagina se entregar tudo aquilo que não estamos querendo. As ovelhas desgarradas do pastor. Vamos fazer para Deus, meu filho. A Bíblia diz que em Deus nosso trabalho não é em vão. Concilie a sua vida com Deus e o seu trabalho. Faça o seu melhor para o seu trabalho e faça o seu melhor para Deus. E Deus vai abençoar de maneira poderosamente nossas vidas. Glória a Deus. Então ele diz aos seus discípulos, estou finalizando, tenho 2 minutinhos. E ele diz, e ele vindo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estava exausto, dispersas, como ovelha que não tem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Se fosse outra pessoa, diria, é só mais um pregador dizendo umas palavrinhas bonitas. Mas é o próprio Jesus dizendo, a seara é grande aí. É só nós olhar à vista, é grande a seara, mas os trabalhadores são poucos. Verdade, Jesus. Aleluia. Poucos que querem pregar, poucos que querem fazer o IDES, poucos que querem exercer a sua chamada. Para que você foi chamado? Para louvar? Então louve. Aleluia. Foi chamado para pregar? Então pregue. Tem os dons do Espírito Santo, então use. Para que você foi chamado? O que foi? Fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Foi chamado para intercessão, então ore, meu querido. Se mergulhe na intercessão, porque a intercessão tem um poder extraordinário. Glória a Deus. Ninguém é inútil diante de Deus. Todos nós estamos úteis na mão do Senhor. 38 diz: orai, pois, o Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. A mensagem dessa noite foi para nos conscientizar que nós temos que ter compaixão Aleluia. e orar a Deus para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Glória a Deus. Aleluia. Orar para finalizar e dar para o seu pastor. Aleluia. Pai, eu oro nessa noite com o coração missionário. Glória a Deus. Quem já esteve comigo orando sabe, Pai, da intensidade como eu oro pelas almas. Aleluia. Espírito Santo de Deus, estamos precisando mais nos humilhar diante do Senhor. E eu me coloco como primeiro plano, Senhor, começando de mim. Oh Deus, que a chama missionária venha arder nos corações, Senhor. Que a chama missionária possa arder no coração de cada crente nesses últimos dias. Acende, Senhor, a chama missionária, Pai, pelas almas, de fazer alguma coisa, Senhor Deus, para que as almas possam ser alcançadas. Nos ajude a sair do comodismo, Senhor. Nos ajude a sair das quatro paredes, ó Pai. Nos ajude a orar pelos vizinhos mais e deixar a indiferença do lado, Senhor. Deixar, ó Pai, as ideologias de lado. Se pensa assim, se pensa sábios, as almas são mais interessantes para a tua igreja, para o teu reino. Foi o que o Senhor disse quando estava subindo aos céus. O Senhor disse: pregai, pregai e ensinai, porque eu estarei convosco todos os dias. Acende essa chama, Senhor, nesse homem dessa mulher, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se verdadeiramente entregar a vida para Ti, Senhor, os corações têm que se compadecer. Esses corações têm que nos humilhar diante do Senhor e dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa a prostituta, perdoa o alcoólatra, perdoa o macumbeiro. Salva, liberta, transforma os idólatras, ó Pai. E se dê o Espírito Santo nos corações. Somente com o coração abrasado, ó Pai, iremos nos compadecer das almas.
um coração gelado, um coração materialista, não vai se compadecer pelas almas. Mas se o coração tiver em chamas por ti, se o coração tiver incendiado, ó Pai, pelas almas, nós iremos lá atrás, nós iremos sair das quatro paredes, nós iremos nos movermos, ó Pai, mais pelas almas, ó Pai. Nós iremos ombrear, ó Pai, nós iremos cumprir, ó Pai, com as responsabilidades do teu reino. Tudo aquilo que foi entregue em nossas mãos, Senhor, nós iremos fazer com excelência, porque o foco é a alma, o interesse são as famílias, são as casas. No nome de Jesus, ó Pai, abençoa a tua igreja, despede em paz, que possamos ter uma semana, ó Pai, abençoada na tua presença. Continua guardando, continua protegendo, livrando do mal, Senhor, porque o mundo, ó Pai, tem ficado de mal a pior. Mas enquanto tiver, ó Pai, um povo buscando a tua face, o Senhor guardará, o Senhor irá proteger. Então guarda, protege, livra, Senhor, e abençoa o teu povo. E que a chama missionária, Pai, nunca venha se apagar nos corações. Em nome de Jesus, oramos a Ti agora, Senhor, e apresentando a Helena diante do Senhor, que está enferma, doente, e todos aqueles que estão doentes, a minha mãe, Genilda, e todos os doentes, ó Pai, que aonde a nossa voz, nossas intercessões chegar, que as Tuas mãos agora estendam sobre a vida delas agora e deles agora. Arranca as enfermidades, Senhor, se for no sangue, nos ossos, ó Pai, no DNA, se for nas células, na imunidade, em nome de Jesus eu te ordeno agora. A igreja que está agora orando, intercedendo, intercede e pede no nome de Jesus, que está sobre todos os nomes agora. As enfermidades, as doenças, desapareça, desaloja, sai agora da Helena, sai da minha mãe Genilda, sai de todos aqueles que estão precisando de cura agora. As mãos do Senhor te visitam, as mãos do Senhor te tocam, as mãos do Senhor agora tocam o teu corpo, toca, Senhor, agora, aonde eu não posso tocar, aonde eu não posso visitar, aonde eu não posso fazer, Senhor, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome. Traz a cura sobre a Helena, Rebeca agora, Senhor. Sobre a minha mãe. Sobre todos aqueles que estão precisando agora de uma cura. Que receba a cura agora da parte do Senhor. Que as enfermidades, e se porventura tiver algum espírito de enfermidade, sejam expulsos em nome de Jesus. Nós ministramos saúde e cura sobre a vida deles e delas agora. Em nome de Jesus, onde vocês estão, receba a cura agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Vamos fazer missões, vamos ombrear, meu querido. Faça alguma coisa pelo reino de Deus, pelas almas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Juntos dizemos amém. Amém. É terminado em nome de Jesus. Cumprimente o teu irmão.